Seja mais do que bem-vindo para mais um devocional aqui no nosso canal. Aqui é onde a gente fala de Bíblia, de espiritualidade, a gente promove louvores, promove momentos aqui de adoração. Você pode acompanhar depois nas nossas playlists. Então aqui é um lugar para os sedentos, um lugar para os famintos, um lugar onde um lugar para pessoas que querem mergulhar em águas mais profundas. Seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez e se você já está sendo abençoado pelo conteúdo do canal, peço que você compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. No devocional de hoje, a gente vai refletir em João no capítulo 15. João capítulo 15, um capítulo muito conhecido, de um dos ensinamentos mais poderosos de Cristo, mais um deles, né? João no capítulo 15. E a gente vai ler, acredito que vale a pena ler ele praticamente inteiro. Vamos ler pelo menos até o verso 17, tá? E aqui diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dê frutos, meu pai poda, para que ele dê mais fruto ainda. Olha só que interessante. Jesus inicia o seu ensino se comparando como a videira verdadeira. Ele como sendo essa videira, como quem dá o fruto da vide, e o seu pai como sendo o agricultor. Só que ele não apenas é a videira, ele também nos compara com ramos, ele também nos compara com frutos. E ele diz assim: todo aquele que dá fruto, o meu pai, ele poda. O que é a poda? É um processo onde a árvore está crescendo demais e ela começa a crescer de forma desalinhada. Ela começa a crescer, começa a ficar feio, sabe? É como um corte de cabelo. Corte de cabelo de tanto tempo, os homens ali têm que ir no barbeiro, homens com mais frequência, mulheres talvez um pouco menos, mas tem que ir ali no barbeiro, tem que ir ali no cabeleireiro para dar um trato na juba, que vai crescendo, vai ficando grande, vai ficando feio, na maioria dos casos. E com a árvore é a mesma coisa, ela vai crescendo e algumas pontas começam a ficar maiores do que outras, e é necessário que chegue um momento que ela seja podada, que ela seja cortada, para que ela possa crescer de maneira mais harmoniosa. E quando a árvore ela é podada, quando ela termina de ser podada, ela fica meio esquisita, né? Ela fica ali meio seca, ela não fica vistosa. Quando ela começa a crescer depois dessa poda, realmente fica algo mais agradável ao olhar. Trazendo para o nosso contexto, a poda de Deus, todos nós estamos sujeitos à poda de Deus. E o que é a poda de Deus? É quando Deus, conosco, percebendo a nossa frutificação, permite processos que talvez são mais dolorosos, que talvez não sejam tão vistosos aos olhos. Ele vai lá e ele corta algumas coisas para que esse crescimento ele possa acontecer de forma mais harmoniosa, ele possa acontecer de forma mais alinhada com a vontade e os planos do Senhor. Ele que conhece o nosso coração, e o nosso coração sendo uma fábrica de ídolos, ele vai lá e ele poda, ele vai lá e ele corta. Então, se você está se sentindo podado por Deus, tenha bom ânimo, porque possivelmente você está dando frutos. Provavelmente, de acordo com o que diz a Escritura, você está frutificando. E o Senhor, na sua grande misericórdia, permite esses processos, permite essas situações de poda, para que você e eu cresçamos ainda mais nele. Não para obter bens, não para obter reconhecimento para nós mesmos, mas para que o nome dele seja exaltado. E a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Ou na minha tradução diz: vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem frutos, e assim serão os meus discípulos.
Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos meus mandamentos, aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria seja completa em vocês. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Aqui, vocês serão chamados meus amigos se lhe fizerem o que lhes ordeno. Já não chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para darem fruto, irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Uma das grandes sacadas que eu queria destacar aqui é sobre permanecer. Sabe, Jesus, ele inicia o seu ensino se comparando a uma videira. E ele logo em seguida diz: vocês não podem dar fruto por si mesmos. Vocês não podem frutificar por si mesmos. Fruto é diferente de resultado. Se eu tiro um 10 numa prova, aquele 10 é um resultado. Este resultado pode ser alcançado de N maneiras. Ele pode ser alcançado comigo me dedicando e estudando realmente. Ele pode ser alcançado através da ajuda de um amigo, de um colega que está do meu lado. Ele pode ser alcançado através de uma cola que eu tenho ali no meu celular. Ele pode ser alcançado de N maneiras. Agora, o fruto, ele é algo mais profundo. O fruto é algo que, para acontecer, para existir, para se desenvolver, ele precisa estar conectado a uma raiz. Ele precisa estar conectado a algo para que ele possa frutificar. Jesus não diz: vocês permaneçam em mim para que vocês deem resultado. Não. Permaneçam em mim para que vocês deem frutos. Sabe, o canal crescer, o canal aumentar o número de visualizações, aumentar o número de inscritos, isso são resultados que são bons, que glorificam o nome de Deus. Mas frutos são pessoas sendo transformadas, pessoas recebendo a mensagem, pessoas se aprofundando nas escrituras. E isso são frutos. E isso o algoritmo, ele não mensura. A gente não consegue mensurar frutos. A gente não consegue mensurar o nível de vidas que estão sendo transformadas. E eu temo dizer que a igreja aprendeu a pautar o seu sucesso enquanto propósito de existência, apenas resultados e não frutos. A gente viu em alguns devocionais passados de que o joio e o trigo, eles têm duas diferenças essenciais. Uma delas é a questão de frutificar. O joio não frutifica, o trigo frutifica. Sabe, a gente tem sido vislumbrado por resultados, a gente tem sido vislumbrado por igrejas cheias, por cultos lotados. A gente tem sido vislumbrado por número de batismos e tem pautado o nosso sucesso, o alcançar realmente o objetivo em resultados, em números. E muitas das vezes estes resultados eles são alcançados em detrimento dos frutos. Porque a gente não tem aberto os nossos olhos verdadeiramente para que, em meio a esse número expressivo de batismos, a esse número expressivo de evangélicos que cresce cada vez mais, quantos realmente estão aprofundados nas Escrituras? Quantos realmente têm fome de Deus? Quantos casamentos realmente têm sido restaurados? E o que mais importa é, final de semana após final de semana, a gente manter a igreja cheia. A gente manter a roda girando. Com programações, com agendas. A gente cria um sistema celular que na verdade é muito mais uma pirâmide e pouco tem a ver com o discipulado bíblico. Eu direciono pessoas, as pessoas vão cuidando de grupos menores e aí
Aparentemente eu tenho uma igreja toda assistida, mas esse um a um, essa vida na vida, esse olho no olho, essa frutificação realmente, ela não acontece. Então eu tenho árvores aparentemente volumosas, mas com pouco fruto para mostrar. Esse tipo de árvore, esse tipo de fruto falso, Jesus amaldiçoou. Jesus amaldiçoa a figueira porque ela parecia, não porque ela não tinha dado fruto, mas porque ela parecia que tinha dado fruto. E quando ele chegou mais perto, não tinha fruto nenhum. Hoje, existem muitos ministérios que são volumosos, que aparentam frutificação, mas quando você chega mais perto, é vazio. Ministros, líderes de adoração, vazios. Com até muitos números para mostrar, mas vazios de essência. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Chegou a hora de eu e você entendermos que sem a presença, que distantes da videira, nós não temos capacidade alguma de fazer nada. Em algum momento a gente até aprendeu a como se portar e a como fazer igreja sem Jesus. Porque em Apocalipse 3:20, Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Só que ele estava falando para a igreja. Então ele estava falando para uma igreja que aprendeu a ser igreja, a fazer igreja, com Jesus do lado de fora. Então em algum momento nós aprendemos a fazer. Mas fruto verdadeiro, ele só acontece. Fruto realmente, que realmente é fruto, ele só existe, ele só se desenvolve conectado à videira, perto da videira, contemplando a presença. Hoje nos falta olharmos mais para Cristo, termos a mensagem do Evangelho como a nossa mensagem principal, como cerne, como centro de todas as coisas, para que tudo aconteça a partir daí e as nossas igrejas não deixem de ser apenas instituições ou CNPJs, mas que sejam realmente famílias da fé, corpo de Cristo, que deem frutos verdadeiros, que muitas das vezes não conseguem ser quantificados pelas métricas humanas, mas que estão acontecendo, diante de um olhar espiritual estão acontecendo. Mais vale uma igreja que talvez não tenha um número tão expressivo de membros, que talvez não tenha um número tão expressivo de batismos mês a mês, que talvez não tenha uma estrutura tão vistosa, que talvez não tenha luzes, que talvez não tenha uma banda, mas muito mais vale uma igreja que talvez não tenha nada dessas coisas, mas que naquele lugar o evangelho é pregado verdadeiramente. Jesus Cristo é contemplado, Jesus Cristo é ansiado, Jesus Cristo é buscado. Lugares onde há homens e mulheres de oração, famílias sendo transformadas, casamentos sendo restaurados. Talvez uma igreja possa não ter nada disso, em termos estruturais, em termos numéricos, mas é uma igreja que centraliza a sua existência na presença do Senhor. E isso não só para a igreja, isso não só para as comunidades de fé, para as famílias de fé, mas isso na minha e na sua vida. Talvez você seja uma pessoa de grandes resultados na carreira, grandes resultados no trabalho, grandes resultados no estudo. Talvez você é muito bem quisto pelas pessoas que estão ao seu redor, mas quais são os seus frutos? Quanto você tem sido um marido melhor, uma esposa melhor? Quanto você tem sido um filho melhor? Quanto você tem sido um discípulo de Cristo melhor? O quanto o seu caráter tem sido forjado
aprovado, quanto você tem crescido não apenas no conhecimento da Bíblia, mas na revelação da palavra mesmo. O quanto que a palavra de Deus tem marcado a sua pele, tem marcado a sua carne. Esses são questionamentos que temos que nos fazer todos os dias. E Jesus, ele finaliza dizendo assim: não há amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Hoje eu já não chamo vocês de servos, mas de amigos. Os servos não sabem o que o Senhor vai fazer, o que o seu Senhor irá fazer, mas amigos sim. Porque vocês não me escolheram. Eu os escolhi. Que façamos valer a escolha de Cristo. Que possamos operar boas obras a partir da presença, conectados à videira. A graça, ela é o oposto de mérito, mas não de esforço. E aonde que está o nosso esforço? O nosso esforço está em permanecer, porque em permanecendo, tudo que eu for fazer tem como alvo principal e centralidade a presença. Essa é a grande sacada da vida. Que eu e você possamos viver dias de mais profundidade nas Escrituras e centralidade na presença. Que a presença, que nós, enquanto comunidade de fé, possamos ter como a presença o nosso maior alvo. Que o nosso lar possa ter como centralidade a presença de Jesus. Que ao sentarmos no café da manhã, no jantar com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, que Jesus possa ser o adorado ali naquele momento. Que nós possamos nos próximos dias viver dias de mais profundidade na presença. Que ela possa ser tudo para nós, a ponto de nenhuma outra coisa ocupar os nossos olhares. Ah, Senhor, esse é o nosso desejo. Leva-nos mais profundo em Tuas câmaras de amor. Que possamos dar fruto, que possamos permanecer na videira verdadeira. Que aceitemos a Tua poda nas nossas vidas. Porque sabemos que a poda, por mais doída que seja, por mais não vistosa, não harmoniosa, não bela no momento, mas ela vem para que a gente produza ainda mais frutos. Não para honrar o nosso próprio nome, mas para glorificar o Teu. Em nome de Cristo. Amém. Se você gostou, se você ficou até o final, já deixa aí o seu curtir, porque o teu like, o teu compartilhar, o teu comentário, ele ajuda para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante. Então deixo aí o encorajamento, esse desafio de você compartilhar, de você apertar o botão aqui do like embaixo e comentar o que você achou, o que você sentiu, que Jesus falou com você durante esse devocional. E a gente se vê no nosso próximo conteúdo.